Olá, pessoal! Hoje vamos desvendar os mistérios por trás das vidas e mortes dos apóstolos de Jesus. Desde Pedro até Paulo, cada história é repleta de sacrifício, coragem e devoção. Fique ligado para uma viagem fascinante pela história cristã. Se curtiu a ideia, inscreva-se e compartilhe suas impressões nos comentários. Vamos lá! Os apóstolos e discípulos de Jesus certamente enfrentaram desafios consideráveis em suas vidas e suas mortes foram tudo menos serenas. Tradições antigas que relatam as mortes dos apóstolos de Jesus, embora variadas em detalhes, concordam quase universalmente que eles encontraram fins trágicos. De fato, qualquer pessoa interessada em descobrir as circunstâncias das mortes de cada apóstolo encontraria relatos terríveis. Cada narrativa parece superar a anterior, com relatos de crucificação, apedrejamento, esfolamento, espancamento, decapitação e muito mais. Neste vídeo, você terá acesso a tudo o que é conhecido sobre as mortes dos 12 discípulos e apóstolos de Jesus. Antes de abordarmos especificamente a morte de cada um deles, é importante destacar que, com exceção de 2, a Bíblia não fornece detalhes adicionais sobre como os outros apóstolos faleceram. Assim, todo o conhecimento que temos sobre este assunto provém de antigas tradições cristãs. Algumas dessas tradições foram registradas em escritos que remontam ao período logo após a Era Apostólica. Algumas são bem documentadas, encontradas em obras escritas por historiadores antigos e padres da Igreja. Entretanto, outras não são muito confiáveis e parecem mais lendas dos primeiros séculos do cristianismo. Neste contexto, esforçar-me-ei por manter a maior distinção possível. Basearei minha abordagem no que é mais amplamente aceito na teologia histórica. Tiago, filho de Zebedeu, destaca-se como o único apóstolo cuja morte foi documentada no Novo Testamento. Ademais, é claro, Judas Iscariotes, o discípulo traiçoeiro, destaca-se. Dentre todos os relatos detalhando as mortes dos apóstolos, o de Tiago, filho de Zebedeu e irmão do apóstolo João, é aquele em que podemos confiar plenamente. Ele foi o primeiro entre os apóstolos a ser martirizado durante a perseguição judaica contra os primeiros cristãos. Essa perseguição foi instigada por Herodes Agripa, o primeiro neto de Herodes, o Grande, e sobrinho de Herodes Antipas. Portanto, o primeiro governante a perseguir os cristãos na igreja primitiva era o neto do rei, que procurou matar o recém-nascido Jesus, ordenando o massacre de crianças em Belém, e sobrinho do governante que decapitou o profeta João Batista e desempenhou um papel na condenação de Jesus Cristo. No capítulo 12 dos Atos dos Apóstolos, lemos que Herodes Agripa estendeu as mãos para afligir os cristãos. Foi nesse contexto que ele matou o apóstolo Tiago pela espada, além de prender o apóstolo Pedro. A violência de Herodes contra os cristãos agradou aos líderes judeus da época, e o apóstolo Pedro foi poupado da morte apenas porque o Senhor o libertou milagrosamente da prisão, através de um anjo. A morte de Tiago ocorreu por volta de 44 depois de Cristo. E o fato de ele ter morrido pela espada provavelmente indica que foi decapitado. De acordo com algumas tradições, o irmão do apóstolo André, Pedro, foi morto na Grécia, na província romana de Acaia, mais especificamente em Patras. Após evangelizar a esposa do procônsul local, ele morreu crucificado em uma cruz em forma de X, recusando-se a ser crucificado da mesma maneira que Jesus. Antes da crucificação, André suportou uma longa sessão de tortura, sendo brutalmente chicoteado. Por conta dessa tradição, esse desenho de cruz ficou conhecido como a Cruz de Santo André. Os relatos detalhando a morte do apóstolo Filipe são bastante confusos, especialmente porque parecem confundir o apóstolo Filipe com o evangelista Filipe,
um diácono da igreja de Jerusalém. Algumas tradições afirmam que ele foi crucificado, outras que foi apedrejado. Algumas dizem que foi apedrejado e crucificado, e outras ainda afirmam que foi enforcado. Há até uma tradição que afirma que ele morreu de causas naturais. No entanto, a tradição mais renomada sugere que dedicou seu ministério à pregação do Evangelho na Ásia Menor e acabou sendo morto na região da Frígia por crucificação e apedrejamento. Quanto ao apóstolo Bartolomeu, também conhecido como Natanael, ele é um dos discípulos mais misteriosos de Jesus, pois praticamente não existem fontes confiáveis sobre sua vida após o ministério terrestre de Jesus. Algumas tradições afirmam que, após dedicar sua vida à divulgação do Evangelho em várias regiões, foi esfolado vivo, enquanto outras relatam que além de ter sido esfolado. Bartolomeu, embora tenha enfrentado a crucificação, algumas versões sugerem que também foi submetido a chicotadas, até a morte ou decapitação. A vida final do apóstolo Tomé é envolta em especulações, baseadas em lendas e tradições antigas. Algumas afirmam que Tomé foi um missionário ativo nas regiões da Síria e Índia, encontrando seu fim no sul da Índia, onde, segundo relatos, foi empalado por lanças por seguidores de religiões locais. Quanto a Simão, o Zelote, algumas tradições cristãs relatam seu martírio em idade avançada durante o reinado do imperador Trajano. No entanto, as versões sobre sua morte divergem, com relatos que mencionam crucificação, queima viva e até mesmo ser cerrado ao meio. Judas Tadeu, segundo algumas tradições, destacou-se como um missionário incansável que levou a mensagem cristã a diversas regiões do Império Romano antes de enfrentar o martírio. Diferentes versões sobre sua morte sugerem que ele foi alvo de golpes de lança, espancamento até a morte, ou teve a cabeça decepada por golpes de machado. Estas narrativas antigas, por vezes contraditórias, contribuem para o manto de mistério que envolve a história dos apóstolos. Curiosamente, alguns relatos antigos vinculam as mortes de Judas Tadeu e Simão, o Zelote, afirmando que ambos os apóstolos foram espancados até a morte com golpes de machado por uma multidão liderada por sacerdotes pagãos na Mesopotâmia. Judas Tadeu, conhecido por sua atuação como coletor de impostos antes de seguir Jesus, é mencionado em diversas tradições que divergem sobre o seu possível martírio. Uma delas até sugere uma morte por causas naturais, embora a versão mais aceita indique que ele foi martirizado na Mesopotâmia. Quanto a Mateus, o apóstolo que também era coletor de impostos, existem diversos relatos acerca de seu martírio. Enquanto uma tradição menciona uma morte natural, a narrativa predominante sugere que ele foi morto na Etiópia, possivelmente por uma espada. A confusão em torno da morte de Tiago, filho de Alfeu, também conhecido como Tiago, é significativa, especialmente porque algumas tradições erroneamente o confundem com o Tiago, autor de uma das epístolas do Novo Testamento. No entanto, considerando as tradições que diferenciam claramente Tiago, filho de Alfeu, de qualquer outro personagem bíblico com o mesmo nome, há relatos antigos indicando que ele pregou o Evangelho em partes do Egito e foi crucificado lá. Entre todas as narrativas sobre as mortes dos apóstolos, a mais conhecida é a de Pedro. Segundo os escritos dos padres da Igreja, Pedro foi martirizado em Roma por volta de 68 d.C., durante a perseguição instigada pelo imperador Nero. A tradição do circo de Nero afirma que Pedro foi crucificado da maneira convencional, mas, em um gesto simbólico, ele solicitou que os romanos o crucificassem de cabeça para baixo, recusando-se a morrer da mesma forma que seu mestre, Jesus Cristo. João, o último dos apóstolos de Jesus a falecer segundo a tradição, enfrentou severa perseguição e tortura.
Há até um relato antigo que afirma que ele foi jogado em um caldeirão de óleo fervente, mas, de forma milagrosa, sobreviveu. Mais tarde, João foi exilado na ilha de Patmos, onde recebeu revelações do Senhor que estão registradas no livro do Apocalipse. Após a morte do imperador Domiciano, João foi libertado de Patmos e viajou para Éfeso, onde viveu até uma idade muito avançada e morreu de causas naturais. Judas foi o primeiro dos 12 discípulos a falecer. Porém, ao contrário dos outros, ele não foi martirizado pelo nome de Jesus. Foi ele quem traiu o Senhor depois de trair Jesus e entregá-lo por 30 moedas de prata. Judas Iscariotes tentou devolver a prata aos sacerdotes, mas eles se recusaram a aceitá-la. Mateus registra que depois disso, Judas Iscariotes foi enforcado. O próprio Lucas, no livro de Atos, detalha a morte horrível e terrível do discípulo traiçoeiro, dizendo que ele se abriu no meio e todos os seus intestinos foram derramados. Parece que o corpo de Judas permaneceu pendurado no local da execução até que finalmente se partiu ao meio. Matias foi escolhido para substituir Judas Iscariotes entre os 12 apóstolos. Algumas tradições relatam que ele ministrou na Etiópia e, posteriormente, seguiu para a região do Cáucaso, onde teria sido crucificado. Outras tradições sugerem que foi decapitado por judeus na Judéia, enquanto ainda há relatos que afirmam que Matias morreu de morte natural em idade avançada em Jerusalém, dos apóstolos. Embora não fizesse parte dos 12, foi escolhido pelo Cristo ressuscitado como o apóstolo dos gentios. À semelhança do relato da morte de Pedro, a narrativa sobre o falecimento de Paulo é considerada confiável pelos registros históricos. Paulo foi decapitado em Roma durante o reinado do imperador Nero, por volta de 67 d.C., na mesma perseguição que levou ao martírio de Pedro. A segunda epístola de Paulo a Timóteo revela os seus momentos finais antes do martírio, uma conclusão mais impactante e significativa do que conhecer as circunstâncias da morte dos apóstolos de Jesus. É essencial compreender que dedicaram suas vidas à causa do Evangelho, sendo verdadeiros seguidores de Cristo. O Senhor Jesus frequentemente discutiu o custo do discipulado durante seu ministério terrestre, e esses homens estavam dispostos a pagar esse preço. Sacrificaram seu bem-estar e renunciaram às próprias vidas, não para serem lembrados na história, mas para que o nome de Jesus Cristo fosse exaltado entre todas as tribos, línguas e nações. Se você apreciou aprender sobre o desfecho dos apóstolos de Jesus, não hesite em se inscrever em nosso canal e compartilhar sua opinião nos comentários. Que a mensagem e o legado destes homens inspirem a todos a seguir a causa do Evangelho com fervor e dedicação.